certo? A aula ficou gravada. Ela chegou agora, foi? Não, ela tava, eu acho que a internet dela agora começou a cair. Ah, tá. Gente, vê só. Ó, os metais, o primeiro, formam um grupo de elementos químicos que apresentam algumas propriedades diferentes. Dentre elas, o raio atômico. Essa diferença está associada à configuração eletrônica de cada um. A ordenação crescente dos metais pertence ao terceiro dos metais pertencentes ao terceiro período da tabela periódica em relação aos seus respectivos raios atômicos está apontada em. Veja só, ele fala de raio atômico, certo? E o raio atômico, ele modifica-se com relação a famílias e com relação a períodos. Quando o raio atômico, a gente vai analisar ele dos elementos que estão no mesmo período, ou seja, na linha reta, na horizontal, tá? O raio atômico ele diminui da esquerda para a direita, certo? O raio diminui da esquerda para a direita. Então ele pergunta aqui, ó, a ordenação crescente dos metais pertencentes ao primeiro período da tabela periódica em relação aos seus respectivos raios atômicos está apontada em. Deixa eu ver aqui. Aí veja, ele quer uma organização crescente, certo? Ou seja, ele vai do menor para o maior. E como ele está falando do período, dos elementos que estão no terceiro período, a gente tem que ver que o raio atômico, como eu falei a vocês, ó, o raio atômico ele vai diminuir da esquerda para a direita, certo? Então, se da esquerda para a direita ele diminui, como é que eu vou analisar se eu quero a ordem crescente? Eu vou analisar da direita para a esquerda, tá certo? Aí vamos lá, vamos para a tabela periódica. Vamos para as alternativas. Espera aí, ele tem aqui, ele fala do alumínio, magnésio, sódio. Pronto, ele só fala desses três, alumínio, magnésio e sódio. Aí vamos para a tabela periódica. Peguem aí a tabela na sua. Ou eu mostro aqui, eu mostro aqui. Deixa eu compartilhar aqui. É letra B? Não. A letra A. É a letra A. Deixa eu pegar uma tabela aqui. Quem foi que disse letra A? Foi Andrei, foi? Foi. Ó, estão vendo? Eu falei o que a vocês, gente. Que. Só um minuto. Eu falei que o raio atômico ele vai diminuir da esquerda para a direita, certo? Nessa direção. Cadê? Ó, da esquerda para a direita, ele diminui, certo? Mas ele quer uma ordem crescente, então ele quer. Se ele quer uma ordem crescente, ele tem que ser do menor para o maior. Então a gente tem que analisar da direita para a esquerda. Concordam? Aí vejam. Da direita para a esquerda, qual seria a ordem crescente? Seriam alumínio, magnésio, sódio. Essa é a ordem crescente, já que a gente só está falando desses três elementos. Ó. Essa daqui é a ordem crescente de energia, ou de raio atômico. O sódio ele tem um maior raio atômico, certo? A ordem crescente seria essa. Tá bom? Lembra que todos os elementos da direita dessa região aqui, eles têm um raio atômico menor do que os dessa. Por quê? Porque aqui eles vão ter mais elétrons,
certo? E se eles têm mais elétrons, o que é que acontece? Eles são puxados mais. Eles são mais elétrons, eles têm mais prótons. E se eles têm mais prótons no seu núcleo, eles têm mais energia, aí eles vão puxar essa eletrosfera, certo? E aí, como as eletrosferas elas são puxadas mais para próxima do núcleo, o raio fica menor, tá bom? Então, essa é a ordem crescente, certo, de raio atômico com relação a esses elementos. Então, ficaria aí, no caso, a letra A. Alumínio, magnésio e sódio. Por que não seria a letra B? Sódio, magnésio e alumínio. Porque aí a gente estaria vendo a ordem decrescente do raio atômico. Tá? Lembra sempre disso. Da esquerda para a direita, o raio é menor. Da direita para a esquerda, o raio ele é maior. Certo? Por que não seria a letra C? Porque ele começa magnésio, sódio e alumínio. Ele não começa numa ordem, certo? Ele dá os elementos aleatoriamente, assim como a letra D também. Tá bom? Dúvidas com relação a isso? Não. Fácil, né? Tirou a dúvida, foi Fernanda. Aí veja, gente, eu comecei no caso de um vestibular. Como é que a gente vai saber fazer isso? Você vai ter que decorar as famílias, certo? Para você poder fazer. Porque eles não dão a tabela. Não, não. Agora, sim, pelo meu conhecimento de alguns anos, eu não. Isso é um dos assuntos que menos cai. Eu nunca vejo propriedades periódicas em vestibulares, não. Não estou dizendo que não vai cair, mas faz tempo que eu não vejo. Certo? Pode ser que caia esse ano. E aí, é assim que vocês têm que fazer para vocês descobrirem. Certo? Então, tentem fazer o segundo e o terceiro. Ai, meu Deus.